Fala galera, estamos entrando agora no nosso último bloco, falando a respeito de princípios. Nas duas primeiras aulas, trabalhamos os princípios explícitos, os princípios constitucionais. Agora, nós vamos trabalhar os princípios implícitos, ok? Eu já expliquei para vocês que os princípios implícitos, eles podem tanto estar presentes no texto de legislação infraconstitucional, mesmo que esteja alegando como princípios. Por quê? Em comparação com a Constituição Federal, tudo deriva dela, então eles são implícitos, tá bom? Mas a gente sabe e tem que tomar um cuidado, porque já caiu em concurso público, perguntando, por exemplo, os princípios que estão lá no artigo 2º da Lei 9784, e lá tem um rol de princípios, e cobrou como princípio explícito, mas era explícito e infraconstitucional, tá bom? É só ter esse cuidadozinho, tá? Vamos adiante aqui contigo, Geraldo. Vamos lá. Dentro dos princípios implícitos, vamos lá. Supremacia do interesse público sobre o privado. O que é isso? A gente sabe que esse é a viga mestra da administração pública, tá? Pode até anotar aqui, ó. Viga mestra. Tá? Por que viga mestra? Porque é com base, cara, a voz está sumindo. É com base nesse princípio que a administração pública ela vai se sobrepor aos interesses do particular. No caso de uma desapropriação, no caso de uma requisição administrativa. É com base nesse princípio que ela vai aplicar esses institutos, tá? Aqui, ó. Fundamenta as prerrogativas da administração, presente de forma direta nas relações jurídicas verticais e de forma indireta nas relações, aqui, ó, indireta nas atividades meio, e quando esta atua como agente econômico. Por exemplo, nas relações verticais, a administração pública, supremacia do interesse público sobre o privado. Como assim, Geraldo? É o velho e famoso desenho da balancinha. Eu tenho uma balança. De um lado, eu tenho a administração pública. De outro lado, eu tenho quem? Os particulares. É com base na supremacia do interesse público sobre o privado que a administração pública vai se sobrepor ao particular, coloca ela em posição de destaque, porque ela está atuando em nome de toda a coletividade, ainda que esteja indo contrário ao meu direito ou de um seleto grupo, entendeu? Vamos lá. Continuando com vocês. Indisponibilidade do interesse público. O que é isso? O administrador público, o agente público, ele não pode dispor dos bens da administração como se dele fosse. Ele não pode. Vou usar o carro da administração, a viatura, eu vou usar o combustível, eu vou usar o computador. Eu não posso fazer isso. O interesse da administração como se fosse meu. Eu sou um mero representante do interesse do Estado, e o Estado vai visar o interesse de quem? Da coletividade. Fundamenta as restrições. Ligado ao princípio da legalidade, também implica o que os agentes não podem deixar de exercitar as prerrogativas. Ou seja, eu não vou deixar de exercitar as prerrogativas, mas não vou fazê-las visando o meu interesse próprio. Beleza? Ela está presente de forma direta em toda e qualquer atividade administrativa. Toda e qualquer atividade administrativa, os interesses públicos, eles são indisponíveis. Perfeito? Quais são os interesses públicos que você conhece? A gente sabe que a doutrina traz, uma subdivisão entre interesses primários e secundários. Quais são os primários? Aqui, ó, interesses diretos do povo. Esses são os interesses públicos primários. E o interesse público secundário? Aqui, ó, interesse do Estado de caráter patrimonial, aumentar receita ou diminuir gastos. Beleza? E os atos internos de gestão administrativa. Só para você entender. Primário, eu vou atender o interesse do povo, da coletividade. Secundário, é o Estado pensando como empresa, por exemplo.
Como eu vou fazer para aumentar a minha receita? Como eu vou fazer para poder diminuir os meus gastos? Tá vendo que isso daí, ainda que seja interesse público, não é um interesse primário do povo? É o Estado, ele pensando, né, em melhorar, né, atender o princípio da eficiência, para que de fato ele possa prestar melhor um serviço público, entendeu? O interesse público secundário, ele só é legítimo quando não é contrário ao interesse público primário, ou seja, interesse público primário, a administração pública, ela tem que prestar o serviço público de saúde, show de bola. Aí o administrador público corta a verba da saúde para poder o quê? Ter mais dinheiro em caixa. Peraí, ele está indo de encontro ao interesse público primário, e aí ele passa a não ser legítimo, entendeu? Presunção de legitimidade. Galera, o que é essa presunção de legitimidade? Quando você for estudar atos administrativos, eu vou te explicar isso daqui como um atributo do ato administrativo, uma qualidade do ato administrativo. O que é essa presunção de legitimidade? Eu tenho a presunção de legalidade, a presunção de verdade, que aquele ato ele é legítimo, ele está de acordo com a lei e com o direito, ele está obedecendo às normas legais, os princípios administrativos. Perfeito? Pensa, quando eu falo para você assim, ó, se eu chegar para o juiz e falar assim, olha, o Joãozinho que está em casa me deve um dinheiro, eu tenho que falar para o juiz, eu tenho que provar para o juiz que o que eu falo é verdade. Já pensou se toda vez que a administração pública tivesse que atuar, ela tivesse que comprovar que o que ela está falando é verdade? Olha que complicado seria, olha quão moroso, burocrático, procrastinado seria essa atuação. Então, a gente percebe que a administração ela tem essa presunção de legitimidade, por quê? Aqui, ó, presunção da verdade e da legalidade dos atos administrativos. Ou seja, quando a administração ela atua, eu presumo que ela está de acordo com a lei. Só que essa presunção ela não é absoluta, é uma presunção relativa. Ok? Como assim relativa? Exemplo, você chegou lá, uma multa para você pagar do seu carro, você, caramba, mas eu nem estava lá nesse dia. Até então, recebeu a multa pela presunção de legalidade, correto? Mas você pode recorrer? Pode, porque aquela presunção não é absoluta, ela é relativa, ela admite prova em contrário. Você vai falar assim, olha, primeiro, que a placa do carro que está aí nem é, a placa é a do meu carro, mas não é o mesmo modelo que o meu carro. Isso acontece direto com placa clonada, enfim. Você vai lá e recorre. Aqui, ó. A presunção ela é relativa, eu vou inverter o ônus da prova. Como funciona? O ônus, ele compete a quem alega. Se eu falo, você me deve um dinheiro, eu tenho que provar que você me deve, e não você provar que não me deve. Perfeito? Só que a partir do momento que a administração pública ela afirma algo, ela pratica um determinado ato, tem uma disposição, eu presumo que ela é verdadeira. Só que a presunção ela não é absoluta, ela é relativa. Ela é chamada de presunção juris. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quero fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso trabalho aqui do Lá Concursos. É uma escola 100% virtual que está há 10 anos, quase 10 anos no ar, atendendo diversos cursos online do Brasil todo, e nós preparamos, elaboramos um super curso online para a Secretaria da Administração Penitenciária. Estamos atendendo 100% ponto a ponto do digital, 2 cargos, oficial administrativo e o cargo de analista administrativo. Ambos cursos completos, atualizados, com professores top de linha. Bacana? Então, convido vocês a assistirem esse restante dessa videoaula demonstrativa e fazer o nosso super curso online. Aqui no Lá Concurso, nós temos o melhor custo-benefício do mercado, podem ter certeza disso. E aqui no Lá Concursos, presta atenção, olha só, curso completaço, ponto a ponto digital para oficial administrativo por apenas 10 parcelas de R$ 28,00 e para o cargo de analista, 10 parcelinhas de R$ 32,00. Bacana? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui! Clique lá